hormonais podem aumentar o risco de ataque cardíaco e também acidente vascular cerebral em mulheres. E de acordo com um estudo divulgado aí na revista médica britânica, a pílula combina, estrogênio mais progesterona. Dobra o risco de ataque cardíaco e também AVC. E para entender melhor sobre este assunto, eu converso a partir de agora com essa maravilhosa doutora Juliana. Chega pra cá, maravilhosa. Cada vez mais bonita essa mulher, viu? E aí, minha amiga, senta aqui, fica à vontade. Bora saber um pouquinho sobre essa questão dos contraceptivos, né? Essa tal dessa pílula que todo mundo fica, eu tomo, não tomo, será que é bom, será que vai me dar alguma coisa? Fala um pouquinho sobre os contraceptivos que hoje temos no mercado. Bem, Marília, hoje a gente tem os contraceptivos orais, né? Sim. Dentre os contraceptivos orais, nós temos os combinados, que é aqueles com estrógeno e progesterona, e os somente com a progesterona isolada. Fora essa categoria, temos os injetáveis, que também temos os combinados com estrógeno e progesterona e os somente com progesterona isolada. Além disso, tem a categoria do DIU, né? Os DIUs hormonais e não hormonais, os implantes, que são apenas com progesterona, sim, além do adesivo e do anel vaginal. Tantos, né? Essa questão do risco, né, que o pessoal fala muito, de AVC, que é associado aos anticoncepcionais, esse uso de anticoncepcionais, isso procede, é verdade, doutora? Pois é, Marília, isso aí é uma questão super importante que ao longo, de muitos anos de pesquisa descobriu-se que realmente os hormônios que têm estrógeno e progesterona, que aí várias categorias se enquadram, oral, o injetável mensal, né, os adesivos, os anéis vaginais, todos eles têm estrógeno e progesterona. E aí a gente deve evitar o uso de combinado acima de 50 anos, e para pacientes que realmente tiveram um passado pessoal, essa paciente já teve um AVC, ou tem um risco aumentado, né, ali na família, parente de primeiro grau, pai ou mãe, deve sim evitar o uso de contraceptivos combinados com estrógeno e progesterona, principalmente pela via oral. Quais são os tipos de anticoncepcionais que aumenta mais o risco? Aumenta mais o risco via oral combinado. Combinado. Nós temos ainda o adesivo e o anel vaginal, que eu falei anteriormente, que são combinados também, mas não são pela via oral, né? E aí esse corre mais risco, então, da via o oral corre mais risco. Os outros, que não são vias orais, também correm o risco, mas é o risco um pouco menor. Pílula do dia seguinte, também corremos risco ou não? Não, Marília, porque a pílula do dia seguinte é considerado um contraceptivo de urgência, né? De emergência, na verdade. E ela só deve ser usada no máximo 2 vezes a cada 12 meses. E ela é composta apenas por progesterona isolada, então não aumenta o risco de AVC. Bora lá, as mulheres que estão nos vendo agora, né, doutora? Quais são os fatores de risco, né, que aumentam essa probabilidade desse AVC em mulheres que usam esses anticoncepcionais? A gente sabe que a maioria vai no concepcional oral, né? Muito pouco, assim, eu acho que poucas usam o adesivo ou o injetável. Tem gente que se dá, tem gente que não se dá. Né? Tem gente que se dá com oral, tem gente que não se dá. E aí tem que sempre procurar um meio, né, de se prevenir com algum desses. Mas aí explica pra gente sobre essa outra questão que eu te perguntei agora. Esse aumento, essa probabilidade desses anticoncepcionais que essas mulheres usam bastante. Então, mulheres obesas, fumantes, elas não devem, né, preferencialmente fazer uso de estrógeno e progesterona, que são aquelas pílulas normais lá que tem no posto de saúde com aquela pausa de 7 dias. Porque realmente o seu risco, ele já é aumentado de ter um acidente vascular cerebral, o AVC. Se você colocar o anticoncepcional combinado, aí esse risco aumenta mais ainda. Mas aí, vamos lá. Como é que eu posso, né, reduzir esse risco de AVC se eu estiver usando o anticoncepcional? E agora? Vou fazer como? Aí, Marília, a gente vai trocar esses anticoncepcionais combinados por progesterona isolada. Que se a paciente preferir fazer uso do oral, temos a progesterona isolada oral. Temos a progesterona isolada injetável, que é aquele famoso trimestral, que é uma injeção a cada 3 meses, 90 dias, e depois reaplica a cada 90 dias.
Temos também o DIU hormonal, que ele é só com progesterona isolada, e o implante também é só progesterona isolada. A gente tem que trocar. Certo. Digamos que, por exemplo, eu tenho alguém da minha família, né? Que a gente tem aí um histórico familiar de alguém que teve AVC. A gente vai precisar mudar o anticoncepcional ou parar de tomar definitivamente? Não, Marília. A indicação nossa atual é que é apenas parente de primeiro grau. Certo. Essas pessoas que têm parente de primeiro grau, que é quem? Que é a sua mãe, sua irmã, são parentes de primeiro grau. Agora, uma tia sua, né, uma prima, eles não são considerados parentes de primeiro grau. E aí, a gente não considera que você tem um risco aumentado porque o seu parente, sua prima, sua tia teve, né? Então, atualmente a gente não tem essa orientação. Sabemos que acima de 5 anos de uso de qualquer tipo de hormônio, seja o combinado, seja o oral, a gente tem um risco aumentado aí de evoluir para uma obstrução, um AVC ou uma trombose venosa profunda. Certo. Vamos lá. Explica pra gente quais são as alternativas, então, mais uma vez, dos anticoncepcionais orais para os combinados. Pra gente já deixar bem certinho. Certo. A alternativa que a gente tem é, se a pessoa preferir tomar oral, a gente mudar para a progesterona isolada oral. A diferença é que o combinado, ele tem aquela pausazinha de 7 dias, que tem o sangramento, e a progesterona isolada é tomada de maneira contínua, ela não tem pausa. Então, ela pode ser tomada por pacientes que tenham obesidade, sejam fumantes, né? Estejam, por exemplo, amamentando e não aumenta ali o seu risco de AVC. Temos o injetável trimestral, uma injeçãozinha a cada 3 meses, também é progesterona isolada. E aí a gente tem um nível de segurança mais alto. Temos o implante, que a gente tem disponível no mercado, é o Implanon. E temos o DIU hormonal, que pode ser o Mirena ou Kyleena. São as duas marcas que a gente tem que são mais conhecidas. Os anticoncepcionais ou contraceptivos no geral, né? Eles podem causar, além de AVC, pode causar outro tipo de doença ou a gente possa vir a ter outras coisas? O mais significativo são as obstruções de veias, né? Então, o AVC é uma obstrução, né? Certo. A trombose venosa profunda também. A trombose é uma obstrução de um vaso, sendo que em membro inferior, por exemplo, né? Nas pernas. A trombose que fica aquelas perninhas inchadas, e a gente diz, na sua família, o pai, a mãe, teve algum inchaço nas pernas que precisou tomar aquelas injeções na barriga, que são justamente as injeções para fazer a desobstrução por via medicamentosa, né? Maravilha. Ainda falando de anticoncepcionais contraceptivos, né? A gente sabe que tem a pílula. É pílula ou pílula? Agora eu tô em dúvida, né? É pílula ou pílula? Pílula. Pílula. Bora lá. Que temos a pílula, temos também os injetáveis e tudo mais. Bora lá, o adesivo. A gente não toma banho? E se o bicho de escola? Como é que faz? O adesivo, ele vem numa caixinha 3 adesivos. Certo. O adesivinho, ele dura 7 dias. Então, teve a primeira menstruação, a primeira caixinha de adesivo. Você vai grudar o adesivo em área que não tenha pelo ou muito pouco pelo. Certo. E esse adesivo, se você não ficar, né, ali tirando, ali mexendo nele, não passar óleo nele, ele não vai sair naturalmente, não. Ele fica lá, bem direitinho. Ele fica. Você pode passar o sabonetinho na hora do banho normal, mas não pode passar óleo nem creme em cima. Mas isso é apenas por uma semana. Tirou, a recomendação é que a gente não coloque o novo adesivo no mesmo lugar do anterior. Escolhe outro lugar, outra área sem pelos e adere ali o adesivo. A pílula, como tomar? Porque a gente sabe que tem cartela com mais e com menos, né? Tem aquela cartelinha que apareceu aí agora, ó, tem essa, que é uma cartela, eu acho que tem menos pílulas, e tem essa que tem umas ali, ó, a mais. Eu não sei pra que tem essas a mais aí, não, confunde a gente, viu? Explica um pouquinho essa diferença, doutora. Certo, então a gente tem as pílulas combinadas, né, com estrógeno e progesterona. Essas você pode tomar tanto da maneira contínua, certo, que é emendado uma cartela na outra. E seria essa que tem mais? Sem pausa, certo. Isso, exatamente, sem pausa, que elas geralmente vêm com 30 comprimidos, aí vem emendadinho uma na outra. Ou certo, pode fazer a pausa. Aí a pausa, Marília, vai depender do tipo de hormônio. Se eu tiver uma progesterona X ou Y, se eu tiver uma drospirenona com etilneestradiol,
de mais fraca potência, aí a gente tem uma pausazinha de 4 dias. Se tem com a potência um pouquinho mais alta, a gente tem a pausa de 7 dias. Já a progesterona isolada, que é essa que eu falei que não aumenta o seu risco de ter AVC, trombose, ela deve ser tomada sem pausa, emendada uma cartela na outra, com o intervalo entre uma pílula e outra de exatamente 24 horas. Você tem que tomar no mesmo horário. Então, a recomendação inicial para quem nunca tomou é tomar depois de grande refeição, né? O café, almoço ou jantar. O bom é à noite, porque você passa o dia todo e tá com a gota que você vai esquecer, não. E caso esqueça, pode tomar no outro dia 2. Sempre dizia assim, bom, eu esqueci o da noite, vou tomar agora de manhã e de noite eu tomo de novo. Pode ser assim? Aí tem que tomar cuidado com os esquecimentos. Se for no início, nas 10 primeiros comprimidos, você pode aí esquecer no máximo 2 comprimidos. E é considerado esquecimento. Não é porque você no outro dia tomou 2 que considera como se estivesse tudo bem. Não, ali conta com muito esquecimento. Então, durante aquelas 24 horas ali, pode haver, né, ao longo do restante da tomada da cartela, uma ovulação aí imprevisível, né? Começa a tomar depois da menstruação ou logo quando começa a menstruação? A primeira cartelinha para as pacientes que nunca fizeram uso de anticoncepcional é no primeiro dia da menstruação. Desceu, já toma. Desceu a menstruação, né? Como diz, muitas pacientes dizem, o sinal, né? No sinal ali da menstruação, você pode tomar já o primeiro comprimido no mesmo horário, escolhe aquele horário todos os dias no mesmo horário. Terminou a cartelinha, se for a sua de emendar, você emenda. Se não, dá a pausa de acordo com a orientação médica. O injetável também é dessa forma, doutora? O injetável... Começa no primeiro dia? Isso. Nunca tomei injetável. Quero fazer o do injetável mensal. O injetável mensal, que é todo mês, ele é combinado. É estrógeno e progesterona. A gente não tem a opção no mercado de progesterona isolada mensal, tá? Então, desceu a menstruação, tem até o 5º dia, algumas bulas dizem até o 7º dia, para iniciar ali a primeira injeção. E após a primeira injeção, você grava o dia que você fez uso da primeira. Então, foi no dia 20, por exemplo. Então, é todo dia 20 de cada mês. É a cada 30 dias, fixo. Essa é a maneira mais segura de você fazer uso de um injetável mensal. E o trimestral é fixo também, mas a cada 90 dias. Maravilha. Menino, deu uma aula aqui agora. Doutora, muito obrigada, Ju, por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Deixar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os riscos. Claro que existem riscos, mas a gente também tem que se prevenir. Então, procure seu ginecologista. A doutora Juliana está à disposição, para te atender muito bem e te orientar de como você possa fazer esse uso da melhor forma possível, tá? Seja anticoncepcional, a pílula, seja o injetável, seja adesivo, o que você quiser. Conversa com a nossa querida Ju aqui, que eu tenho certeza que ela vai te orientar muito bem. Obrigada, viu, Ju? Eu que agradeço. Eita, vou pro intervalo rapidinho. Você gosta daquela massagem, né? Maravilhosa? Eu volto já, viu? Pra gente ensinar algumas técnicas pra vocês.